Olá, cervejeiros, sommeliers e entusiastas de cerveja. Bem-vindos a mais um episódio do Beer School. O aço inox é um material incrível. Ele tem uma elevada resistência a tensões mecânicas e, ao mesmo tempo, uma elevada resistência à corrosão, seja por meio de ataque químico ou por ataque alcalino. E essa propriedade, ela se deve a uma fina camada de óxido de cromo que se forma em sua superfície. Porém, essa camada ela pode ser desfeita. Uma das formas mais comuns é por meio de ação térmica, mas existe ação mecânica também. E a gente, como cervejeiro, quer preservar essa camada o máximo possível, para evitar corrosão no nosso equipamento. E para isso, a gente usa uma estratégia chamada passivação. A gente faz um ataque químico, ácido e básico. Na verdade, só o ácido que é a passivação, mas o básico faz parte também. Aonde a gente quebra a fina camada de ferro que está junto com o cromo, deixa o cromo exposto e o cromo reagindo com o oxigênio forma o óxido de cromo numa camada super fina que é quase só teórica, de mais ou menos 5 átomos enfileirados. E hoje, visando a proteção dos nossos novos equipamentos, a gente vai passivar tudo. Na indústria, tudo é passivado, desde a cozinha de braçagem até os fermentadores. Na verdade, é a primeira coisa que se faz quando um equipamento novo chega na cervejaria. E a gente não faz muito isso em casa. Mas se a gente está começando a investir em equipamentos melhores, em equipamentos que são para durar toda a vida, a gente tem que começar a fazer isso. Então hoje a gente vai fazer a passivação dos novos equipamentos que chegaram aqui para a nossa nova cervejaria. Vamos lá? A passivação, ela basicamente consiste de um ataque ácido numa concentração razoavelmente elevada, mas um ciclo de passivação é muito mais do que isso. Ele começa com a limpeza do equipamento, onde você faz uma limpeza mecânica mesmo, você limpa ele, se você tiver um spray ball lá dentro do fermentador, você ativa o spray ball, se não você pega, vai lá, limpa com a esponjinha, como você puder. A partir disso, você faz uma limpeza mais pesada, uma limpeza alcalina. Então a gente usa um produto específico ou soda cáustica mesmo, numa concentração de mais ou menos 8%. Dentro da indústria isso é feito de forma dinâmica, porém em casa é difícil, em equipamentos pequenos é difícil fazer de forma dinâmica. Então hoje a gente vai fazer por imersão. Então a gente começa fazendo uma solução de soda cáustica. No meu caso não vai ser soda cáustica, mas um produto específico para isso, que é basicamente soda cáustica e alguns tensoativos. A gente vai encher o fermentador e deixar ele agir. Essa soda, ela vai atacar tudo que for orgânico lá dentro, vai destruir o que for orgânico lá dentro, vai destruir restos de graxa, de sabão, do que tiver dentro da indústria, até materiais particulados menores ela consegue dissolver e vai deixar o fermentador brilhando por dentro. Eu até vou passivar equipamentos que eu já passivei porque já faz bastante tempo e vocês vão ver como eles vão sair brilhando. Isso ainda não é a passivação, é uma etapa do processo de passivação, mas a passivação em si vem na próxima etapa. Na próxima etapa a gente tira toda essa soda, enxaga o fermentador, se você tiver fenolftaleína você faz um teste, vai enxaguando até a fenolftaleína não mudar de cor e depois você entra com a solução ácida. A solução ácida é quem vai fazer a passivação. Ela vai destruir essa pequena camada de ferro, deixando o cromo exposto e deixando o cromo com possibilidade de reagir com o oxigênio do ar. Essa é a etapa mais importante. Normalmente na indústria isso é feito a quente, temperaturas de 60 a 70 graus. Apressa um pouco, só que a temperatura ela não afeta muito o equilíbrio da reação. A gente sempre fala isso aqui. Ela afeta, na verdade, a velocidade da reação. Então a gente vai fazer esse procedimento em temperatura ambiente, porém deixando um tempo de exposição muito maior. Por quê? Mexer com produtos químicos é muito perigoso. A gente vai usar uma solução alcalina, basicamente de hidróxido de sódio, soda cáustica a 8% e uma solução ácida, no nosso caso basicamente ácido nítrico, a 10%. Em temperatura ambiente, eles já são razoavelmente perigosos, mas a 60 a 80 graus, eles são muito perigosos. Então, se você for fazer passivação, opte pela passivação a frio. Na indústria se opta pela passivação dinâmica. Por quê? Lá eles precisam de tempo. Lá um fermentador não pode ficar parado. Sem contar que em casa a gente pode encher um fermentador com essa solução e a gente não vai gastar muito. Aqui a gente vai usar 35 litros dessa solução, então vai uma quantidade de produtos químicos suficiente
para passivar um fermentador de mais de 1000 litros. Só que é o jeito que a gente pode fazer em casa. A gente vai começar preparando as soluções. Eu já fiz uma limpeza prévia no fermentador, então eu vou preparar a solução alcalina agora e vou entrar com ela no fermentador. Ela vai ficar ali por 3 longas horas. Pessoal, mexer com ácido e base é perigoso, então usem equipamentos de proteção. Eu tô com óculos, tô com calça comprida, tô com sapato fechado. Os acidentes mais comuns envolvem vazamento dessa solução no pé, então se você tiver uma bota de borracha, use ela. Se você for usar sob pressão igual eu, vou usar uma bomba, usa óculos de proteção, usa manga comprida, tudo bem? É muito importante. O primeiro produto que a gente vai usar é este aqui, Kelly Clean 272, que é uma solução de hidróxido de sódio mais alguns tensoativos e é muito fácil de diluir. Eu já fiz passivação usando soda de mercado, mas é um saco, espuma, é difícil de solubilizar. Eu peguei numa cervejaria, então já está na quantidade adequada. Eu vou usar 35 litros de solução, então eu preciso adicionar 8% de 35. Ou seja, vou usar 2,8 litros dessa solução aqui. Vou diluir ela em água e vou passar para o fermentador. Outra coisa muito importante. Aonde tem veda rosca ou conexões que não são de inox, você não pode passivar. Então, por exemplo, vou pegar a bengala aqui. A bengala, ela tem um manômetro. Eu vou ter que tirar esse manômetro. A válvula de alívio. Apesar dela ser de inox, ela tem partes dentro dela que eu não sei o que é, então eu vou tirar. As conexões rápidas, também eu não sei o que tem dentro dela, eu vou tirar. Isso aqui agora eu vou fazer passivação por imersão. Eu vou colocar ela no balde ali e vou deixar fazendo o ataque alcalino. Eu vou usar a cigarra elétrica para fazer essa diluição, ela já está com água declorada aqui. E como eu estou com a quantidade de soda certo já, eu vou jogar aqui dentro. A dissolução ela é bem rápida porque ele já é feito para isso, né? E eu já vou passar para lá. Por opção própria, eu resolvi entrar por aqui, já que eu tirei a bengala, porque eu tenho a possibilidade de fazer a limpeza de todo o caminho. A bengala eu vou jogar ali embaixo e deixar ela, quando eu for fazer a passivação da própria panela, deixar ela lá dentro da panela. Eu confesso que dá um pouco de medo confiar no silicone para fazer sem prender com uma abraçadeira, mas tá bem firme. Se você for fazer em casa, certifique que todas as válvulas estão fechadas e não gravem vídeo enquanto mexem com substâncias perigosas. Se você for fazer isso em casa e você não for usar em outro fermentador, porque eu vou passivar os dois com a mesma solução, você pode simplesmente despejar a solução dentro do fermentador e aí completar com água. É a forma mais segura de fazer. Só que eu quero aproveitar, eu quero usar a solução que está nesse para passivar esse, uma vez que eu estou usando uma quantidade enorme de solução. Por segurança, eu fui medindo com uma faca até ela chegar quase lá em cima. Agora que ela está lá em cima, eu vou completar só com um pouquinho de água para não ter perigo de transbordar. E agora isso vai ficar descansando por 3 horas. Enquanto isso, no que sobrou ali, eu vou deixar passivando os acessórios. Lembrando, pessoal, só inox puro pode ser passivado. Agora que passaram 3 horas, eu simplesmente vou abrir a válvula aqui embaixo e voltar a solução para poder reutilizar ela no próximo. A gente já pode ver, ó, a panela como que tá. Tá bem marrom, ela estava bem clarinha. Isso é tudo sujeira que foi saindo. Agora eu estou transferindo para o segundo fermentador a mesma solução. Agora eu estou fazendo um enxágue para entrar com a solução ácida, mas já dá para ver que está brilhando. Depois do ciclo alcalino tem que estar assim sua panela, ó. Olha que beleza. Isso aqui é malte grudado, tá? Além disso, eu fiz uma coisa aqui que eu reservei o detergente alcalino para neutralização com ácido nítrico depois. Pessoal, em casa não precisa ser uma coisa penosa fazer a passivação. Eu tô aqui no outro dia já, eu deixei ali porque um ciclo de 3 horas, mais um ciclo de 3 horas, mais um ciclo de 3 horas. Agora eu vou fazer os ciclos ácidos, eles demoram 6 horas, né? Então vai ser um pela parte da manhã
como pela parte da tarde e noite. Mas não tem nada para fazer na verdade, você simplesmente coloca o produto químico lá e deixa. Então vai, sem pressa, porque pensa, você está fazendo uma coisa para você está pegando o teu equipamento, que é feito para durar anos, e está fazendo ele durar mais ainda. Se tiver um equipamento bom, provavelmente você vai poder dar ele para o seu filho ou até para o seu neto, só trocando os componentes eletrônicos aí que eventualmente acabam estragando. Outra coisa muito importante que talvez eu omiti no começo, é muito importante que a água seja declorada, porque enquanto um detergente alcalino ou um ácido não atacam severamente o inox, o cloro ataca. Então eu estou usando água declorada com o filtro da EasyBrew aqui, que eu ainda não mostrei para vocês, mas que é muito bom. Agora eu vou usar o produto Kelly Clean 691, que é um produto à base de ácido nítrico, mais um monte de outras coisas para ajudar nesse processo de passivação. A concentração típica dele é 10% do volume de solução para passivação, não do volume do tanque, tudo bem? Então se eu vou usar 20 kg de solução de passivação, vou entrar com 2 do produto para passivação. Então concentração de 10%. Agora o que acontece? Ao fim desse processo, se a gente passar um papel higiênico, um papel lá dentro, a gente vai ver a camada que foi corroída. Tá tudo muito limpo, tá brilhando lá como se fosse polido, ele vai voltar a ficar um pouco fosco. E agora eu vou iniciar então o ciclo ácido do segundo tanque. É basicamente só jogar o produto químico lá dentro e deixar por 6 horas, transferir para o tanque, e está praticamente finalizada a passivação. A passivação do tanque foi finalizada, eu desci o ácido nítrico e enxaguei com água com bastante água, eu passei umas 3 vezes o tanque inteiro. Então tem uma mini camada assim, quando eu falo corroída parece meio estranho, né? Mas assim, mínima, é invisível, impossível de até notar, não tem nem como notar ela. Mas se a gente passar um papel higiênico, né? A gente consegue ver as pequenas sujidades que ainda ficaram, que a gente consegue limpar. E se a gente olhar o tanque lá dentro, não tá dando muito para ver, né? Ou dá? Agora sim, olha o fermentador. Isso sim é um fermentador brilhante. Fermentador passivado, protegido. E eu postei no Instagram e a maior pergunta que as pessoas fizeram foi quando que isso tem que ser repetido. Se seu uso for frequente, você quer realmente cuidar do seu fermentador a cada ano. Pessoal, só uma coisa que eu esqueci que é muito importante. O que você vai fazer com tudo isso de produto químico quando acabar o processo? Você vai fazer a neutralização, porque você tem um ácido e uma base em concentrações similares. Se você juntar os dois, vai virar um sal e água, que é basicamente neutro se estivesse nas concentrações corretas, né? Porém não vai estar. Mas aí você pode descartar ele normal, tendo um impacto muito menor do que se você jogasse, por exemplo, meio quilo de soda em uma pia entupida. Então é só neutralizar os dois, armazena a soda, armazena o ácido, mistura os dois e descarta normal. Isso vale também para caso acontecer algum problema. Caiu no chão, você não sabe o que fazer, joga uma quantidade mais ou menos do outro, tudo bem? Valeu, e agora fica com os procedimentos passo a passo.